E a gente já começa o programa de hoje com o quadro Mercado do Dia. Roda a vinheta. Para analisar esse mercado do boi gordo, está aqui comigo hoje meu amigo Caio Junqueira, lá da Cross Investimentos. Seja bem-vindo, Caio, mais uma vez aqui ao Pecuária e Mercado, ao Notícias Agrícolas. A gente está numa semana importante de definição, aí, principalmente de demanda, de preparação para o início do próximo mês. A gente tem acompanhado o aplicativo AgroBrasil e pelo menos nos 2 últimos dias um movimento positivo, nada muito robusto, mas positivo, depois de uma queda muito importante que a gente viu acontecer ao longo de julho. Tem alguma mudança de cenário sendo prevista aí, Caio? Como é que você está analisando esse atual momento da arroba e o que dá para a gente esperar em termos de precificação da arroba? Seja bem-vindo, meu amigo. Ainda, né? Bom dia, prazer estar falando aí sempre com vocês aí de Notícias Agrícolas, prazer falar com você sempre. Ô, Alexander, o movimento, eu acho que o que a gente está vivendo hoje no mercado de boi é aquele velho ditado, caiu no fato e caiu no boato e está subindo no fato. Então, essa máxima acho que aconteceu, né? Tem acontecido. A gente saiu de umas negociações que estavam acontecendo pré-anúncio do Trump de boi aí de 315, 320 dentro do MS, São Paulo mesma coisa, 325, né? Então vinha numa tendência firme de preços bons, né? A gente estava ganhando preço. A gente já vinha também num foco aí, olhando um pouco mais à frente, aí, que a gente vinha caminhando com um bom volume de boi confinado, né? Que provavelmente esse boi poderia sair no mês de agosto, setembro, podendo dar uma pressão a mais. E aí, pós o tarifaço, aí, pós o anúncio do tarifaço do Trump, o mercado desceu meio que ladeira abaixo, meio que sem freio. Então, nós tivemos vales, né? Estamos tendo vale de cotações de negócio sendo registrado dentro do aplicativo de R$ 290. Tivemos um vale ontem de 285 para o estado de São Paulo. Mas essa semana, sexta-feira da semana passada e essa semana, ontem, a gente já começou a ver um negocinho, assim, uma leve firmeza ao longo de sexta-feira, apesar de sexta-feira ser um dia de poucas negociações, mas ontem nós vimos um movimento de grande indústria xeretando aí nos escritórios de compra de boi aí, de intermediação de boi dentro do estado do Mato Grosso do Sul. Essas grandes indústrias perguntando de boi, perguntando de volume, de macho, única e exclusivamente de macho. Então a grande indústria não está muito atrás da fêmea. A fêmea ainda está sendo. A cotação da fêmea ainda está com spread extremamente aberto com relação ao macho. Então, isso significa ainda que nós estamos passando por descarte de fêmea, né? Mas assim, ontem teve um movimento bem atípico, principalmente pela grande indústria, eu não vou citar o nome aqui, mas principalmente pela grande indústria e principalmente dentro do estado do Mato Grosso do Sul. A gente sabe que essas grandes indústrias, uma dessas grandes indústrias com plantas gigantescas dentro do Mato Grosso do Sul, tem contratos específicos para exportação para os Estados Unidos. E acho que alguma coisa deve ter acontecido, tem muita suposição que a gente pode falar aqui, mas alguma coisa aconteceu. E acho que essa grande indústria conseguiu driblar aí e sair com essa carne para algum lugar, né? Ou redirecionar essa carne para algum outro mercado. Não sei o que pode ter acontecido, mas a movimentação que aconteceu ontem não foi em um escritório de intermediação, não foi em dois, não foi em um pecuarista ou dois ou três, foram nos grandes pecuaristas. Então, essa movimentação de algumas indústrias, principalmente as maiores, para dentro do estado do MS, causou meio que um burburinho e o burburinho saiu para a bolsa e a bolsa subiu alto, subiu forte ontem. Então, nós tivemos cotações, por exemplo, para dentro para o vencimento que vai virar o vencimento atual, que é o agosto, saiu de 302, 303, 304, chegou a bater ontem R$ 313, quer dizer, R$ 10 de alta entre sexta-feira e segunda. Hoje se mantém, né? Agosto se mantém na casa dos 312, 312,50. E a gente vê um mercado hoje um pouco mais comprador, até mesmo no mercado físico.
e aí eu estou citando já o estado de São Paulo. Então, o estado de São Paulo, que por mais que a gente ainda vê negócio sendo registrado de 290, a gente já vê algumas indústrias menores, que eu já falei aqui várias vezes, que trabalham de forma diferente do que o grande exportador, né? Primeiro ela vende a carne para depois ela comprar o boi. Então a gente vê esse movimento dos pequenos frigoríficos, dos pequenos e médios frigoríficos, atrás de boi, já com cotação já de R$ 300 praticamente de balcão, elevando essas ofertas até na casa do R$ 305 aí para tentar comprar boi. Então, assim, de sexta-feira para hoje, a gente vê uma leve melhora, no mercado físico, não só para esses dois estados que eu citei, MS São Paulo, mas a gente vê uma leve melhora também, pelo menos uma leve diminuição de oferta naqueles patamares de baixa que a gente via acontecer ao longo da semana passada também para Goiás. Nós vimos também isso acontecer também para o estado do MT e vimos também para o estado de Minas. Então, assim, é muito cedo ainda para a gente falar que o mercado saiu do vale e realmente vai engatar uma alta, porque a gente ainda tem a notícia do tarifaço e ainda tem esse imbróglio todo para ser desenrolado aí no finalzinho, né? Agora dia primeiro, e aí vamos ter notícia no final de semana, vamos ter notícia ao longo da semana que vem, e qualquer notícia que vem vai mexer com esse mercado, vindo ela positiva ou negativa, né? Então fica muito difícil da gente nortear para onde que esse boi vai, sem a gente ter não a menor ideia do que pode acontecer nesse jogo de geopolítica que está acontecendo nos Estados Unidos, não só com o Brasil, né, mas com os outros países também, mas agora em foco os Estados Unidos versus o Brasil. Caio, você acredita que essa movimentação ela tem a ver com a chegada do início de mês, essa busca por animais, principalmente dos menores, para atender esse movimento tradicional de recebimento de salário, ou tem outros fatores aí por trás? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, o principal movimento que nós estamos vendo de quinta para agora é esse movimento sazonal que existe virada de mês. Como nós tivemos essa notícia, e é uma notícia muito ruim em termos de projeção de cotação de arroba de boi, focando só no caso do boi gordo, né, não ampliando para milho e outras commodities, é uma notícia muito ruim. Então, quando nós tivemos isso há 10, 12, 15 dias atrás, todas as indústrias, de modo geral, o que que acontece com elas? Ficaram com muito medo de comprar. Então, assim, diminuíram ou tentaram diminuir ao máximo os abates, diminuir ao máximo as suas escalas e diminuir ao máximo a sua compra. Isso aconteceu não só dentro dos maiores, como também dos pequenos. Então, assim, o mês ainda não virou, o mês ainda não acabou. Teoricamente era para a gente estar no pior período de consumo do mês. Mas a gente passou por esses 10, 12 dias, pelo menos de recuo de abate, ou recuo, tentativa de enxugar a escala aí, que vinha umas escalas já grandes. Então, o que está acontecendo hoje é que a indústria pequena ela precisa se movimentar. Como o atacado, a projeção do atacado fica um pouco menos abastecido, justamente por conta desse período de 10, 12, 15 dias que a gente veio passando aí, o mercado veio se organizando. O atacado está em busca já de repor, de fazer a sua reposição, está atrás da pequena indústria, está atrás de quem fornece essa carne para ele. Então, a pequena indústria já está vendendo a sua carne um pouco mais cara e está podendo ir atrás desse animal. Esse movimento que nós estamos vendo agora de leve melhora tem muito a ver, eu diria que tem 80% de chance de haver realmente relacionado, disso estar relacionado à melhora mesmo dessa projeção, da melhora mesmo do atacado que pode vir a acontecer aí ao longo aí da semana que vem, né? Muito bom. Caio, dois fatores importantes que podem aí auxiliar nessa subida e descida dos preços. Primeiro, é a questão do tarifaço, né, que, como você bem colocou, ainda é uma incógnita. Daqui a pouquinho eu queria ouvir a sua opinião sobre ele. Mas um segundo fator é a questão da oferta, o tamanho da oferta que vem por aí. É,
essa oferta surpreendeu um pouco agora em julho, quer dizer, surpreendeu não, me parece que houve só um reposicionamento dos animais por conta aí das chuvas que aconteceram lá no maio, que deu qualidade para as pastagens, enfim, houve uma levada a mais aí de tempo dos animais no pasto e que agora em julho parece que houve o descarte. Mas e agora? E a partir de agosto ainda vem oferta? Tem alguma preocupação em relação à oferta de animais? Olhando para os confinamentos, o que você está vendo? Enfim, qual é a sua perspectiva de oferta? E como isso pode impactar aí na pressão sobre os preços da arroba? Então, Alexandre, uma coisa é a gente falar de uma oferta com um volume de exportação tranquilo, né? Que é o que a gente vinha tendo até agora. Outra coisa é a gente falar de oferta onde você tem um volume de exportação que pode diminuir ou tem que ser redirecionado. Então, é complicado a gente usar só essa análise. Mas, assim, a gente vai passar por um ano de bastante animais confinados. Nós estamos caminhando, provavelmente, por um dos anos com maior número de animais confinados. Os motivos é dinheiro, que o motivo é a rentabilidade. A gente tinha uma rentabilidade, a bolsa vinha mostrando uma rentabilidade, eu vou reformular. Quem consegue, ou quem travou o seu animal na bolsa, quem consegue usar a bolsa como gestão de risco, ou seja, olhando eu colocar o meu animal agora, um milho que ficou barato ao longo do caminho, então uma diária que teoricamente ficava mais barata. E olhando essa janela, para eu sair com esse animal meu entre setembro, outubro e novembro, eu tinha como garantir, num custo, entre aspas, acessível, uma trava desse animal aí a 330, 330 e poucos, ou o que for, 320, e isso estava deixando uma margem extremamente apetitosa, extremamente boa, muito acima da média para o confinador. Então, nós estamos falando de uma margem por cabeça de 800 a 1.200 reais por cabeça, levando em consideração que esse animal foi travado a 330, 335 a num passado muito próximo, né? Estamos falando de 40, 50 dias atrás. Então, quem conseguiu, quem tem a possibilidade de fazer, quem já sabe fazer, quem sabe fazer a gestão de risco, vinha nesse horizonte, vinha nesse caminho, né, de rentabilidade alta e isso encheu os confinamentos. Estou falando dos estados que são os estados confinadores. Isso nós estamos falando para São Paulo, isso nós estamos falando para Goiás, estamos falando para o sul de Minas, Triângulo Mineiro, e estamos falando aí para o MT, principalmente a área ali de Rondonópolis. Então vamos passar por um alto volume de boi ofertado via confinamento. O efeito disso dentro da cotação de boi do Brasil não vinha sendo um efeito negativo, porque o Brasil vem batendo recordes atrás de recordes em termos de volume de exportação. Não só em termos de volume de exportação, como também em termos de renta, de dinheiro, né? A gente vinha exportando muito bem. Os Estados Unidos se tornou um grande player do Brasil em termos de volume e em termos de preço também. Então, assim, a gente falar de hoje para frente, sem os Estados Unidos, não adianta a gente querer achar que a composição de preço vai ficar igual. Então a gente precisa esperar esse imbróglio todo desenrolar, e isso está na mão dos dois presidentes, né? É. Geopolítica, isso a gente pouco pode falar. O meu achismo é que o Trump vai permanecer na linha de mão de ferro, mas que não vai ser 50%. Talvez seja alguma coisa parecida com a Europa. A Europa começou com 30, caiu por 15. Quem sabe o Brasil começou com 50, cai para 25. Eu não sei, e não sei também como é que o nosso amado presidente vai se comportar a semana que vem, né? O que ele vai falar. Para o Lula, isso, para a campanha PT, que foi a promessa da picanha barata, a promessa de pouca inflação, é uma ferramenta que está no colo dele para trazer carne barata para dentro do Brasil, né? Então, assim, espero que ele não tome essa linha, né? Mas PT, populismo, pode ser que aconteça, pode ser que aconteça. Esse é meu medo. Tanto é que hoje nós soltamos até um vídeo, né, dentro do Instagram da AgroBrasil e da Cross,
sugerindo realmente essa trava para dentro do mês de agosto. No caso, nós citamos o mês de agosto, mas essa trava pode ser feita para todos os outros meses, porque como essa linha, né, o efeito da melhora do ambiente aconteceu de quinta, sexta, segunda e hoje está acontecendo, então ela projeta os preços da bolsa uma leve melhora. Então, ao invés da gente estar falando de um agosto de 300, nós estamos falando de um agosto de 310, 312. E isso abre uma janela para as pessoas que têm o animal para vender. Estou usando agosto como exemplo, mas pode ser feito para setembro, outubro, novembro. Como isso abre uma janela para quem está com o animal para sair dentro desse mês de agosto, ele abre uma oportunidade do cara fazer um hedge, fazer uma trava, fazer uma gestão de preço para não correr tanto risco para frente. Então, assim, hoje mesmo a gente soltou uma trava para o mês de agosto para o cara comprar o direito de vender o animal dele a R$ 300 e ele compra o direito e não a obrigação, pagando ao redor de R$ 4 por arroba. Então, assim, é um seguro. A pessoa compra o direito de vender a 300 até o finalzinho de agosto. Lembrando que essas cotações são dentro do estado de São Paulo, livre de impostos à vista, mas a gente pode transferir essas operações para os outros estados usando diferencial de base. É só uma questão de ligar para nós, para o escritório aqui da Cross Investimentos e a gente auxilia. Mas, de modo geral, é uma ferramenta que hoje consegue fazer essa gestão de preço. Não é todo dia que isso acontece, mas hoje ela está conseguindo. Essa gestão de preço pode ser efetiva agora. A pessoa está com a espada na cabeça, tem o R$ 300 hoje para vender para algumas indústrias, isso mercado físico, e tem a possibilidade também de fazer uma trava, comprar o seguro de vender a 300 e apostar ao longo de agosto que esses valores podem ficar melhor. Quem sabe as coisas não melhoram, os presidentes não se alinham, e esse mercado para agosto volta a 320. Tá ótimo, mas isso é um futuro incerto. Então, na certeza, que é a única certeza que a gente tem é de fazer isso. Então, nós soltamos essa opção de preço, né? Essa opção de seguro, está no Instagram da Cross, como da Agro Brasil. Então, assim, a pessoa consegue fazer isso. É a única coisa que a gente consegue garantir hoje em dia, né? Se o negócio vier muito ruim, esse boi desgringolar para 280, 270 para dentro do estado de São Paulo, ele vai exercer o direito dele, vai vender a 300. Se o mercado subir, ele gastou 3,50, R$ 4 que for, ou R$ 2 que for por arroba, aí tem que fazer a cotação lá na hora e vende o boi dele no mercado físico melhor. Então, assim, entre tantas suposições que a gente tem nesse deadline que vai acontecer dia primeiro, a única certeza que a gente tem é que a Bolsa pode nos dar, que é essa garantia de preço. Então, sugiro todo mundo aí que entre em contato, que procure o corretor, procure a sua corretora. Às vezes, se você não tem uma corretora com uma conta aberta, procure a Cross, nos procure. A gente vai ter toda a paciência de explicar, de tirar todas as dúvidas de vocês de como é que funciona. O resto é suposição realmente, Alexandre. A gente está com É. uma dúvida, né? Só vai ser encerrada depois que os dois presidentes assinarem esse contrato. É isso que o Caio falou, é se proteger de uma coisa ainda desconhecida. A partir do momento que a gente conhecer que o mercado garantia aí vai subir ou vai cair, você já está protegido. Se cair, você recebe aquela margem que você protegeu ali. Se subir, você perde o dinheiro do prêmio que você colocou ali, mas você ganha ao vender o seu animal no mercado físico. Enfim, é uma forma aí de você garantir pelo menos a sua margem positiva aí e atravessar esse momento de indecisão. Não vale a pena, sabe? Tem muito cliente que liga para nós e fala assim: ah, não, eu vou peitar. Estou lá com 400, estou com 1.000 boi lá pronto e vou peitar o mercado agora, porque eu tenho certeza que o mercado vai subir e aí no final eu vou vender. Tudo bem, o cara vai peitar com 6 milhões em risco, né? 6 milhões e meio, 7 milhões, 1.000 boi confinado. Hoje é um dinheiro monstruoso. Então ele vai arriscar um patamar, um dinheiro, um capital muito grande. Então, assim, o seguro de preço nesse tipo de situação é válido, é seguro, é igual o seguro de uma caminhonete. Você paga o seguro de uma caminhonete 7, 8, 10, 12 mil reais. Se ninguém te roubar essa caminhonete ao longo do ano, ele vai perdendo o valor residual até o ano que vem você tem que fazer outro. Então aquele dinheiro perdeu, mas você não precisou, ninguém te roubou aquilo, você não precisou executar, exercer o seu direito do seguro. O mesmo acontece na bolsa, é só uma questão de esclarecimento, né? Então fica aqui, a gente está de porta aberta para esclarecer as dúvidas mesmo, mas assim,
é uma ferramenta, né? A gente fala há tanto tempo já, né, Alexandre? Assim, é uma ferramenta que eu bato na tecla que ela é válida, é uma ferramenta, é a única ferramenta que a gente tem de gerir preços a mercado futuro. Então, assim, é só uma questão da pessoa entender como que funciona, tirar as dúvidas, perder o medo e realmente fazer, porque realmente funciona. Show de bola. Caio Junqueira, meu amigo, obrigado mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Informações importantíssimas para quem nos acompanha aqui. Volte sempre, Caio. Obrigado a todos, Alexandre. É sempre um prazer, estamos à disposição. Bons negócios a todos. Grande abraço, até a próxima.